Olá, nós daremos agora o nosso início ao nosso estudo sobre reações químicas orgânicas, tá certo? E começaremos a falar sobre reações de substituição. As reações de substituição são aquelas nos quais um grupo ou grupo de átomos, um átomo ou um grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por um átomo ou um grupo de átomos. Então, conforme vocês estão vendo aí, nesses três exemplos, exemplo 1. No exemplo 1, o hidrogênio do metano é substituído pelo cloro, na presença de luz. Veja bem que luz é um catalisador. Por quê? Diferentemente da química inorgânica, onde nós temos íons, reações iônicas, onde os íons têm alta instabilidade, as moléculas orgânicas elas são muito estáveis. Dessa forma, as reações orgânicas necessitam muito mais que as inorgânicas de catalisadores para desencadear o processo reativo e a reação de forma que a reação aconteça. Ok? No primeiro exemplo aí, a luz foi o catalisador que promoveu a substituição do hidrogênio pelo átomo de cloro. No segundo exemplo, o catalisador é o cloreto de ferro 3 e houve uma substituição do hidrogênio na molécula do benzeno também pelo átomo de cloro. E já no terceiro exemplo, houve, uma substituição do cloro, certo? Pelo grupo cianeto, CN, na molécula original. Observe, que essas reações de substituição, um átomo vai sair da molécula, um átomo ou um grupo de átomos, e um átomo vai entrar na molécula. Por isso, substituição. Um entra, outro sai. Ok? As reações de substituições mais clássicas que nós conhecemos são as de halogenação, nitração e sulfonação. A halogenação, como o próprio nome já diz, o átomo ou grupo de átomos da molécula original que será substituído por um halogênio, tá certo? Que pode ser bromo, cloro, iodo, tá certo? Nesse primeiro exemplo aí da halogenação, nós trabalhamos com cloro. Então, o hidrogênio do metano foi substituído pelo cloro. Isso é uma halogenação, tá certo? Lembrando que é importante a presença de catalisadores para que as reações aconteçam. Então, eu tenho um alcano transformando num haleto orgânico no processo de halogenação, na reação de substituição chamada halogenação. A outra reação que a gente tem como clássica também dentro das reações de substituição é a nitração, onde o reagente é o ácido nítrico, tá certo? Que a gente pode escrever dessa forma, OH ligado a NO2, e o ácido nítrico ele vai fornecer o grupo nitro, NO2, que vai ser o grupo que vai substituir o átomo na molécula original, tá certo? Então, nesse exemplo aí, onde eu tenho a nitração do metano, um alcano está se transformando num nitroalcano, beleza? No processo de sulfonação, como diz o nome já diz, sulfonação é relacionado com ácido sulfúrico. Podemos escrever o ácido sulfúrico na forma OH ligado a SO3H, que é o grupo sulfônico, tá certo? Então, em condições catalíticas adequadas, o hidrogênio saiu do metano e entrou o grupo sulfônico, SO3H, tá certo? Dando origem ao ácido metano sulfônico. Beleza? Repare que sempre nessas reações de substituição, se um átomo sai da molécula, o outro vai entrar na molécula. Então, está bem claro a palavra substituição acontecendo, ok? Aqui nós apresentamos os catalisadores normalmente utilizados nas reações de halogenação, nitração e sulfonação. Repare que na halogenação do anel aromático, perfeito? Normalmente utiliza-se o cloreto de ferro 3 como catalisador. Na nitração
do anel benzênico, o reagente é o ácido nítrico, HNO3, na presença de H2SO4 concentrado, ou seja, o ácido sulfúrico concentrado é o catalisador. E a sulfonação do anel aromático, certo? O reagente é o ácido sulfúrico, que vai fornecer o grupo sulfônico, conforme viu, mas a condição catalítica mais adequada geralmente é o aquecimento, representado aí por esse triângulo pequeno aí sobre a setinha da reação, tá certo? Além da halogenação, nitração e sulfonação, nós temos a alquilação de Friedel-Crafts e a acilação de Friedel-Crafts, certo? A alquilação vai ser a substituição, nesse exemplo que a gente apresenta aqui, do hidrogênio do anel aromático por um grupo alquila, perfeito? Então eu tenho um haleto orgânico que vai fornecer esse grupo alquila, na presença do catalisador cloreto de alumínio. Repare que o hidrogênio sai da molécula e interage com o cloro, formando o cloreto de hidrogênio, e o grupo alquila, representado pelo R, se liga ao anel benzênico, onde estava justamente o hidrogênio que saiu da molécula. Então, o hidrogênio foi substituído pelo grupo R, tá? Onde R é um grupo alquila. A acilação, o processo é bem semelhante, inclusive com o mesmo catalisador, pode reparar, só que nesse exemplo agora da acilação, eu utilizo um cloreto de acila, tá certo? A acila vai ser justamente um grupo R ligado a um carbono de uma carbonila. Então, todas as vezes que eu tenho esse grupo R, não importa quantos carbonos ele represente, certo? Ligado a uma carbonila e ela ligada a um cloreto, eu tenho um cloreto de acila, perfeito? Então, eu vou ter a formação de uma acetona aromática, perfeito? Observe que quando já existe um grupo ligado ao anel benzênico, no caso é esse grupo representado por G, ele vai influir, ele vai interferir nas substituições que vão acontecer, certo? E é as que nós descrevemos anteriormente. Dessa forma, vão ocorrer duas situações bem distintas, dependendo desse grupo G. Conforme vocês estão vendo aí na letra A, certos grupos facilitam a reação e orientam a entrada de um segundo grupo, aquele que vai ser substituído, para as posições orto e para. É o que nós chamamos de grupos orto-para dirigentes, certo? Os grupos alquila, como é o caso aí do CH3, ele os grupos alquila são, e o CH3 é, como grupo alquila, um orientador orto-para dirigente. Dessa forma, vocês percebem aí que está acontecendo uma nitração, onde o reagente é o ácido nítrico, HNO3, que pode ser escrito naquela forma que nós vimos lá atrás, OH ligado a NO2, na presença de ácido sulfúrico como catalisador, certo? Eu vou formar agora dois produtos orgânicos além da água, perfeito? Porque a água vai formar com a hidroxila que sobra, mais o hidrogênio que sai da molécula do tolueno, do anel benzênico, tá certo? Então, vai ter uma nitração numa posição orto e uma nitração na posição para, formando o orto-nitrotolueno e o para-nitrotolueno, tá? Grupos alquila, então, são orientadores orto-para e por isso que formou dois produtos orto-para nessa reação de substituição. Já outros grupos, geralmente são grupos que apresentam insaturações, tá certo? E também nós vamos ver aqui, é o que acontece também com halogênios. Esses outros grupos, eles dificultam a reação e acabam por orientar a entrada do segundo grupo, que é o substituinte, na posição meta. Então, nós apresentamos aqui o mesmo exemplo, uma nitração, tá certo? E esses grupos, essa reação é mais difícil, porque eles dificultam, tá? Os orientadores metadirigentes, os grupos metadirigentes, eles dificultam essa reação
e o produto, por isso, forma um único produto, justamente com a nitração, o grupo nitro, entrando na posição meta. E por isso, aí, conforme vocês estão vendo, a reação de nitração, que é uma reação de substituição do ácido benzoico, proporcionou a formação do ácido meta-nitrobenzoico. Além da água, tá certo? Devido à hidroxila que sobrou interagir com o hidrogênio que foi substituído na molécula original. Perfeito? Aqui é o que eu falei para vocês. Nós temos os grupos orientadores, né, ativantes, são chamados ativantes, porque facilitam a reação, e ortoparadirigentes. Vocês percebem aqui, olha, que temos os grupos alquilas, nesse meio aí, grupos hidroxilas, perfeito? Já alguns grupos aqui desativantes e também metadirigentes são aqueles que apresentam, em sua maioria, conforme eu falei para vocês, a presença de insaturações. Então, todos os grupos que apresentam essas interações aí, essas insaturações, eles vão ser metadirigentes, tá? Com exceção lá do grupo de amida que nós temos lá na primeira situação, onde eu tenho a amida como um grupo ortoparadirigente, tá? Os demais grupos que apresentam insaturações, tá? Inclusive o grupo carboxílico, que nós vimos anteriormente do ácido benzoico, ele é um orientador metadirigente. Então vocês têm que guardar isso daí. Isso é muito importante para promover reações de substituição, onde eu já tenho um grupo ligado a um anel aromático, tá? E conforme eu disse para vocês, note que frequentemente esses grupos têm ligações duplas ou triplas ou ligação dativa, tá certo? Um caso particular interessante é o dos halogênios, cloro, bromo e iodo, que são desativantes fracos, certo? E se eles são desativantes fracos, tá? Mas eles são o quê? Como exceção que são, eles são ortoparadirigentes, tá? Então, os halogênios, eles se enquadram na primeira situação e são orientadores ortopara. E em reações de substituição, se eles forem o grupo que já vai estar ligado ao anel aromático, os produtos vão se orientar na formação dos produtos orto e para. Beleza? Dá uma olhadinha nesse slide, é importante vocês guardarem isso daí e estudar o efeito da indução, tá? Como que acontece o efeito da indução para vocês visualizarem melhor o porquê que isso aí acontece. Vamos fazer aqui agora alguns exercícios para fixar isso melhor. Pois bem, o benzeno ele é um composto aromático que pode ser utilizado na síntese de várias substâncias químicas diferentes, dependendo do tipo de reação e dos reagentes empregados. As reações a seguir são típicas de compostos aromáticos. Bom, é o que nós acabamos de falar. Observa que todos os reagentes, todas as reações aí têm como reagente o anel aromático, certo? Na primeira reação ele vai interagir com cloro, é uma halogenação. No segundo ele vai reagir com HNO3, é uma nitração. Observe sempre os catalisadores aí, tá certo? Na terceira reação ele vai reagir com cloreto de alquila, tá? É o clorometano, ou cloreto de metila, e na quarta reação ele está reagindo aí com cloreto de acila, perfeito? Todas essas reações aí nós acabamos de ver que são reações de substituição, tá? As substâncias que estão sobre a setinha são os catalisadores. Então vamos analisar a situação. A partir da análise das reações apresentadas, assinale a opção alternativa correta. Letra A. O clorobenzeno, está falando da reação 1, tá? O clorobenzeno é produzido através de uma reação de halogenação na presença de um ácido de bronzo de louro? Não, né? Na verdade, eu não tenho a presença aí de um ácido de bronzo de louro, tá? O FSL3 não é um ácido de bronzo de louro, então o erro está aí, tá? Essa está errada. Letra B. O nitrobenzeno, então estou falando da reação 2, é produzido através de uma reação de nitração na presença de um ácido inorgânico, certo? A nitração produz o nitrobenzeno
na presença de ácido sulfúrico, que é um ácido inorgânico. Então, essa está correta, letra B. Já achamos a resposta. Porém, vamos ver as outras alternativas. O tolueno é produzido, então estou falando da reação 3, tá certo? O tolueno é produzido através de uma reação de acilação, Friedel-Crafts, na presença de um ácido de Lewis? Não, na verdade, não é uma acilação, e sim uma alquilação que está acontecendo aí. Perfeito? Então está errado. Letra D. A acetofenona é produzida através de uma reação de acilação, Friedel-Crafts, na presença de um ácido de arrênios? Não, tá? Na verdade, não tem um ácido de arrênios aí, tá? Porque o FeBr3 não é ácido de arrênios porque não é capaz de liberar hidrogênio na água. Perfeito? Então é a letra B mesmo a resposta correta. Nesse outro aqui, vamos considerar. Em A e B, são representadas as duas reações características de compostos aromáticos. Você pode perceber aí, olha, que na letra A eu tenho como reagente o ácido nítrico, porque eu estou vendo aí que formou o nitrobenzeno, e o H2SO4 é o catalisador, perfeito? E na B eu estou vendo que formou uma cetona aromática, certo? Onde o catalisador é o cloreto de alumínio, na presença de um cloreto de acila. Todas reações de substituição. Então, assinale a alternativa que nomeia respectivamente as reações. Tá, então, é nitração e acilação. Só pode ser a letra C. Beleza? E para concluir a aula de hoje, vamos ver mais esse exemplo aqui. As reações orgânicas relacionadas abaixo possibilitam a preparação de compostos de interesse comercial. Por exemplo, os protetores solares. Reação 1. A preparação de matéria-prima, reações 2 e 3, para a fabricação de inseticidas, corantes, pigmentos e antissépticos. Beleza? Então vamos ver, na 1 aí, você tem, observa aí que eu tenho um cloro ligado a uma carbonila, que está ligado a um anel aromático. Então esse grupo aí, olha, eu vou ter uma acilação na presença de cloreto de alumínio, que é o catalisador. Observe que eu tenho o metilbenzeno na segunda reação, reagindo com o halogênio, Br2, na presença de luz ultravioleta, tá certo? E está saindo um hidrogênio do grupo CH3 ligado ao aromático, e no lugar dele está entrando um bromo, tá certo? Isso aí é uma halogenação que não está acontecendo diretamente no anel. Tá? Por isso que é luz ultravioleta o catalisador. Mas são reações de substituição. Na 3 está acontecendo uma cloração, né? Que é uma reação de halogenação, onde está saindo um hidrogênio do anel aromático e entrando um cloro no lugar. Todas as reações de substituição, tá? Com condições catalíticas adequadas. Vamos lá então. Analise as seguintes afirmativas relacionadas às reações 1, 2 e 3. 1. A reação 1 é uma reação de substituição caracterizada como alquilação de Friedel-Crafts? Certo. 1 está certo. Realmente aconteceu aí uma alquilação? Não, né, gente? Pegadinha, né? Aconteceu uma acilação. Perfeito? Grupo acila, a carbonila lá. Então a 1 está errada. Tá? Fica atento aí. O nome é um nomezinho que faz toda a diferença. A 1 está errada, porque não é alquilação, é acilação. 2. A reação 2 é uma reação de adição, caracterizada como halogenação? Não, né, gente? Se saiu um hidrogênio e no lugar entrou um bromo, isso não é adição, isso é substituição. Reações de adição nós vamos estudar ainda na próxima aula. Então também está errada a 2. A reação, então vamos analisar a 3, só ela para ser correta agora, né? Vamos ver. A reação 3 é uma reação de substituição caracterizada como halogenação? Sim, substituição, o hidrogênio saiu e o cloro entrou no lugar dele. O cloro é um halogênio, substituição de halogenação. Somente a 3 está correta, então letra D. Gente, muito obrigado pela atenção. Tentei falar da forma mais simples possível e intuitiva esse conteúdo
peço para vocês, para fortalecer o entendimento desse assunto, que procurem, tá certo? Os livros didáticos e outros materiais para complementar isso daí. Beleza? Um abraço e até a próxima.